Som. Boa noite, meus amados irmãos, povo do Senhor, eleitos do nosso Deus. Bendizemos ao Senhor e glorificamos o seu santo nome, pela sua infinita graça, pelas maravilhas derramadas sobre nós e pela bondade do Senhor de nos dar mais um dia do Senhor, no qual nós podemos adorar, bendizer ao Senhor na beleza da sua santidade e prestarmos a Ele um culto, um serviço de adoração da forma como Ele deseja ser adorado. O nosso Deus, Ele não é adorado de qualquer maneira. Nosso Deus é adorado da forma como Ele estabelece na sua sagrada Escritura. E assim nós faremos, sabedores e cientes de que o fazemos não por nós, não pela nossa força e não pela nossa inteligência, mas sim pela mediação de Cristo Jesus no poder do Espírito Santo. Nós faremos isso iniciando, orando ao Senhor na nossa chamada adoração, invocando esse Deus. Para tanto, feche seus olhos, baixe a sua fronte e vamos orar ao nosso Deus. Altíssimo e soberano Deus, Senhor de toda a terra, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, Trindade augusta, santíssima, Tu és, Pai, Rei dos reis, Senhor dos senhores, merecedor de toda honra, glória e louvor. A Ti, Senhor, te prestam culto todas as coisas que foram criadas, pois tudo está submetido a Ti e tudo foi criado para glorificar o Seu santo nome. Por isso dizemos, e a Tua palavra nos ensina, que a criação glorifica a Deus e fala do Senhor. Também vemos, Pai, do Teu governo e da Tua providência. Provamos o Teu cuidado constantemente, todos os dias das nossas vidas. Provamos do Teu amor, provamos do Teu poder. Tu, Senhor, é o único Deus que não somente criou todas as coisas, e não somente governa todas as coisas, mas também sustenta todas essas coisas, conduzindo-as ao propósito determinado por Ti mesmo, para a honra e para a glória de Seu santo nome. Não há um Deus como o Senhor, o nosso Deus. Nós estamos neste lugar, quedados aos Teus pés, humilhados diante do Senhor, para Te prestar, Senhor, um serviço de adoração. Fazemos isso de maneira solene, comunitária, como povo de Deus, separado para este divino propósito, honrar e glorificar a Deus. Aqui, Senhor, então, Te prestaremos louvores, dedicaremos as nossas ofertas. Aqui, Senhor, oraremos ao Teu santo e glorioso nome. Tudo isso com o propósito, Senhor, de exaltar ao Senhor, e também de ouvir a Tua maravilhosa voz através da Tua santa e bendita palavra. Que não saiamos daqui da mesma forma que entramos. Que saiamos daqui transformados, edificados, santificados pelo Seu poder através da Sua bendita palavra. Que façamos tudo para a glória do Teu santo nome. É o que nós te oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Abramos as nossas Bíblias, meus amados irmãos, no Salmo de número 13. Salmo de número 13. E aqueles que encontrarem o texto, peço que se coloquem de pé em reverência à palavra do nosso Deus. E assim façamos uma leitura alternada deste salmo. Salmo de número 13, leitura alternada. Ao mestre de canto, salmo de Davi. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre?
Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozijo-se o meu coração na tua salvação. Amém. Bendito seja Deus. Ainda de pé, abra o seu inário, novo cântico, no hino de número 36, Exaltação. E juntos cantemos ao Senhor, o nosso Deus. Hino 36. De toda a terra e das nações, louvor a Cristo entoai em alta voz dos corações o nome de Jesus cantai, o dom supremo divinal, justiça eterna e santo amor, de litoral em litoral serão cantados ao Senhor. Em toda língua bendizem a Deus, autor da criação. Em toda a terra engrandecer Jesus que trouxe a redenção, o dom supremo divinal, justiça eterna e santo amor, de litoral em litoral serão cantados ao Senhor. Podem sentar, meus amados irmãos. Abramos as nossas Bíblias agora na Epístola aos Hebreus, no capítulo 4. E assim passemos ao nosso momento de confissão neste culto. Hebreus, capítulo de número 4, versículos 14 a 16. Farei a leitura e os irmãos acompanharão silenciosamente. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém. Meus amados irmãos, neste momento nós temos a oportunidade, diante de um Deus santo, totalmente santo, de um Deus poderoso, tremendo,
e que requer que o seu povo seja santo. Temos a oportunidade de confessar diante desse Deus os nossos pecados. E a instrução da parte de Deus é esta que lemos, a fim de que nos lembremos, somente pelo sangue de Cristo Jesus, é que podemos de fato adentrar no santo lugar, no santo dos santos, na presença do nosso Deus. Assim, portanto, temos a oportunidade de confessarmos os nossos pecados de maneira individual e silenciosa, inicialmente, e dentro de alguns instantes, eu orarei, quebrando o silêncio, agradecendo ao Senhor pelo perdão recebido. Oremos. Senhor Deus nosso, quão magnífica em toda a terra é o teu nome. Senhor, a ti dirigimos as nossas orações há pouco, confessando ao Senhor os nossos pecados, as nossas falhas, as vezes em que nós desagradamos o teu santo nome. O Senhor nos instrui em sua palavra que nós devemos ser santos, porque servimos a um Deus que é santo. O Senhor nos instrui em sua palavra que a sua vontade para nós é a nossa santificação, é a nossa transformação. Entretanto, Pai, não poucas vezes desagradamos o teu nome. Falhamos, quebramos a tua lei. Não seguimos os teus preceitos. Por isso, aqui, humilhados diante do Senhor, diante de sua glória, de sua majestade, é que rogamos o teu perdão. Não merecemos, Pai, o perdão, mas nós te rogamos esse perdão, te rogamos que sejas para conosco propício, e fazemos isso confiados nos méritos de Cristo Jesus, na mediação perfeita do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o único que cumpriu toda a lei, o único que satisfez a ira divina por causa do pecado. O único que pôde restaurar a relação existente entre nós e o nosso Deus. Tua palavra nos fortalece, além de nos exortar, ao dizer, Senhor, que aqueles que confessam e deixam os seus pecados alcançam de ti misericórdia. Confessamos e nos comprometemos a deixar. E te rogamos que o Senhor, em sendo propício a nós, nos perdoe. Olhe para nós e diga: vá e não peques mais. Que teu Espírito Santo transforme o nosso ser
e nos conduza, operando em nós o querer e o realizar, para que façamos o que a Tua palavra nos ensina, Senhor, para que obedeçamos as Tuas santas instruções, pois só assim, Pai, é que adoraremos ao Senhor com a nossa vida. Louvamos e glorificamos o Teu nome pelo perdão concedido a cada um de nós, pela fidelidade do Senhor a si mesmo, a Sua palavra. É assim, Senhor, que nós te oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Abramos as nossas Bíblias, meus amados irmãos, dessa feita no Salmo de número 105. Salmo de número 105. Leremos juntos, em alta voz, os versículos de 1 a 3. Vamos ficar de pé, os que puderem, e lermos juntos Salmo 105, 1 a 3, que diz: Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Amém. Bendito seja Deus. Cantemos, meus amados irmãos, agora perdoados, cânticos congregacionais, a saber, canção aos Filipenses e Vim para adorar-te. Tudo que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável, se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão, e assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Tudo que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável, se houver algum louvor, se houver
houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão, e assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar sempre há de nos guardar em Cristo Jesus.
somente digno, tão maravilhoso para mim. Podem sentar, meus amados irmãos. Abramos as nossas Bíblias no livro de 2 Coríntios, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Segunda Coríntios, capítulo 9. Nós leremos os versículos 6 a 9. Eu lerei e os irmãos acompanharão silenciosamente o texto que diz: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Amém. Nós temos a oportunidade, meus amados irmãos, neste momento de servirmos a Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Dedicarmos a Ele, reconhecendo que Ele é dono de todas as coisas. Ao Senhor pertence a terra, todos e tudo o que nela contém. Façamos isso enquanto cantamos o hino de número 63, As Muitas Bênçãos. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos dizias de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos diz e quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, logo exultarás, em fortalecido tudo vencerás. Quantas bênçãos diz e quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos diz e quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos diz e quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Amém. Vamos orar com o diácono Vitor. Senhor Deus, eterno Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome.
Mais uma vez aqui estamos, ó Deus, no teu santo dia, para prestarmos culto ao Senhor, para te adorarmos. Já louvamos a ti, Senhor, lemos a tua palavra. Ó Deus, já confessamos os nossos pecados e cremos que recebemos o perdão, porque o Senhor é fiel à tua palavra. Ó Deus, neste momento também nós tivemos a oportunidade de te adorarmos, ó Deus, através dos nossos dízimos, nossas ofertas, diante do Senhor. Ó Deus Santo, nós te agradecemos pelo sustento que o Senhor nos tem dado e como cantamos, Senhor, pelas ricas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, que se nós fôssemos contar, ó Deus, nós não teríamos como. Obrigado, Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia sobre cada um de nós. Abençoa, ó Deus, o trabalho de cada um dos irmãos. Abençoa, ó Deus, o seu sustento. Ó Deus, aqueles que ainda estão sem, ó Deus, sua fonte de renda, que o Senhor possa estar abrindo portas e estar abençoando também. E que nós, ó Deus, como igreja do Senhor, possamos também exercitar, ó Deus, o amor, ajudando uns aos outros também nessa questão. Ó Deus Santo, receba a nossa adoração neste sentido, Senhor. E nos ajuda, Senhor, a sermos sábios também, prudentes, naquilo que diz respeito, Senhor, à administração das nossas próprias finanças. Que nós possamos, ó Deus, lembrar da instrução que o Senhor também nos dá em tua palavra, Senhor, a respeito de como devemos lidar com as nossas riquezas. Ó Pai Santo, nós te rogamos, abençoa também, Senhor, esses valores que foram aqui depositados. Abençoa a vida dos homens, ó Deus, que estão com a responsabilidade de administrar esses valores. Que eles possam ser sábios, Senhor, e que assim possam aplicá-los, Senhor, de maneira que o teu reino, o teu nome seja glorificado e a tua igreja, ó Deus, seja beneficiada também através disso. É o que nós te pedimos, Senhor, e te rogamos também agora neste momento, ó Deus, pela exposição da palavra, Senhor, que nós iremos receber neste momento. Ó Deus, usa teu servo para que ele possa falar aos nossos corações, para que ele seja arauto teu aqui nesta noite, Senhor. Usa-o, Senhor, para nos instruir, para nos exortar, para nos confrontar, Senhor, através da tua palavra. E que assim, ó Deus, nós possamos guardar a tua palavra em nossos corações, para não pecarmos contra o Senhor. Abençoa o seminarista Eliseu, ó Deus, que está com a responsabilidade de ministrar a palavra do Senhor nessa noite. Usa o teu servo, ó Deus, enche-o de sabedoria, de ousadia e intrepidez, ó Deus, e que ele possa, assim como tem sempre procurado, Senhor, manter-se fiel à tua palavra, e que a instrução que ele venha passar para nós, ó Deus, seja, ó Deus, cheia do teu Espírito, seja, Senhor, direcionada pelo teu Espírito, e que possa atingir poderosamente a cada um de nós. É isso que nós te pedimos, Senhor, neste momento. Nos ajuda e tem misericórdia de nós, em nome de Cristo. Amém. Amém. Amados irmãos, aqui cantamos, louvamos, oramos, dedicamos os nossos dízimos e ofertas e agora ouviremos a resposta do Senhor através da instrumentalidade do seu servo, o seminarista Eliseu Júnior, que está nessa incumbência no dia de hoje. Deus te abençoe, te use, meu irmão. Boa noite, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vocês hoje e para sempre. Amém. Graças ao nosso bom Deus, consegui chegar a tempo. Eu peço perdão aos irmãos, um pequeno imprevisto com relação ao sermão. O arquivo que eu tinha trazido não era o sermão de hoje, estava com o mesmo nome, mas não era, então eu tive que ir rapidamente em casa para poder mandá-lo de volta, para poder que os irmãos não ficassem sem a palavra de Deus essa noite. Então eu peço perdão por conta disso, mas graças a Deus, aprove ao Senhor que tudo acontecesse então desta forma, e tudo está debaixo da sua providência, e ainda assim nós louvamos a Deus por isso. Para tanto, eu queria pedir que os irmãos pudessem abrir as suas Bíblias em Marcos, no capítulo 1. Evangelho, segundo escreveu Marcos, no capítulo 1. Nós leremos dos versos 40 até o verso 45. Marcos capítulo 1, dos versos 40 a 45. Antes de nós lermos, vamos baixar as nossas frontes e orarmos mais uma vez. Senhor Deus Santo, Deus Soberano, obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor Deus é,
por tudo que o Senhor Deus tem feito para conosco. De maneira especial, ó Pai, te pedimos pela pregação da palavra. Senhor Deus, tenha misericórdia de nós, acalme então a nossa mente, o nosso coração, prepara os nossos ouvidos, o nosso espírito para ouvir a Tua voz essa noite, ó Pai. Que ela então seja exposta, que ela seja aplicada verdadeiramente em conformidade com o Teu Evangelho, conforme com aquilo que o Seu Deus mesmo requer. Por isso te rogamos e nos pomos em submissão diante do Senhor. Toma-nos então, pois, todos nas Tuas mãos. É a oração que te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Assim diz a santa, inerrante e autoritativa palavra do nosso Deus. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e lhe disse: quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Meus irmãos, uma enfermidade certamente é algo que nos assola, seja quando ela nos atinge diretamente, ou então quando atinge a nossa esposa ou os nossos filhos. Isso porque as enfermidades nos lembram que claramente nós não somos tão fortes assim, que um minúsculo vírus, uma pequena bactéria, algo que é relativamente pequeno aos nossos olhos, pode então nos prostrar, retirar a nossa força, retirar o nosso ânimo, retirar a nossa alegria. E isso evidencia-se ainda mais quando essa enfermidade muitas vezes nos faz contemplar a visão da própria morte. Nós vivemos recentemente, com a pandemia da Covid-19, esse tipo de situação, onde muitas pessoas estavam morrendo sozinhas por conta das suas enfermidades, tendo que viver completamente isoladas, sem nenhuma perspectiva de cura. E essa pandemia, então, atingiu também o povo de Deus, atingiu a muitos crentes. E ela mostrou facilmente como a nossa condição pode ser mudada. Para muitos, essa enfermidade afastou os crentes da comunhão, tanto do povo de Deus, onde as igrejas deviam permanecer fechadas, tanto quanto, para muitos, até do próprio Deus, onde muitos, ao adquirirem essa enfermidade, ou então apenas por contemplá-la, viveram dias de completo desespero, sem qualquer confiança no nosso Deus. E não somente isso, muitos até voltaram-se imediatamente a Deus diante da situação, muitos até tinham verdadeiramente uma fé, muitos pediram orações, pediram visitas, mas ao receberem a cura física, seguiram seus próprios caminhos, sem levar em conta o grande feito do Senhor sobre a vida deles. Da mesma forma, nós vemos aqui em nosso texto que fala desse leproso, que diante da sua situação impura, afastado do povo, afastado das ações cerimoniais, ele recorre humildemente a Cristo. Ele reconhece a sua condição triste e após então receber a ação de Deus sobre si, ele vai receber também uma ordem expressa da parte do Senhor que provará a sua obediência. Semelhantemente, nós fomos atingidos por uma terrível doença, uma doença profunda que afeta a nossa alma. Ela não simplesmente nos adoece, mas nos deixa mortos em nossos delitos. O pecado é o pior de todos os males. O pecado nos afasta da comunhão com Deus. E ao contemplar a nossa situação caída, terrível, não devemos jamais ser incrédulos quanto ao poder do Filho de Deus. Não só isso, mas ao recebermos o benefício, ao recebermos o favor do Senhor sobre nós, ao sermos livres daquilo que nos aflige, seja enfermidade no corpo ou na alma,
nós devemos permanecer nos caminhos do Senhor. Não devemos ser desobedientes, mesmo naquilo que aparentemente é piedoso aos nossos olhos, mas consiste em algo que Deus não ordenou para nós. O nosso texto, então, desta noite se encontra no Evangelho de Marcos. Evangelhos narram eventos concernentes à vida de Cristo. Quem ele é, o que ele veio fazer aqui nesta terra, para que ele veio a este mundo. Não é simplesmente uma biografia acerca de Cristo, mas os evangelhos são um anúncio da salvação de Deus em Cristo, através de fatos escolhidos pelos próprios autores dos evangelhos sobre a vida de Jesus. Marcos, então, não se inicia como os demais evangelhos sinóticos, ou seja, aqueles que contam os fatos acerca da vinda de Cristo, a saber, Mateus e Lucas. Se você voltar os seus olhos para o capítulo 1, no verso 1 de Marcos, você vai ver o que ele diz. Ele não narra a concepção extraordinária de Cristo como os demais, que foi nascido por obra do Espírito Santo. Mas ele diz o princípio do Evangelho de Cristo, o Filho de Deus. Por que então Marcos inicia desta forma? Ele quer que seus leitores entendam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, mas especialmente o Filho sofredor de Deus, aquele que não é indiferente diante do sofrimento do seu povo, mas aquele que nos socorre, aquele que os livra e ainda mais, aquele que sofre no lugar deles visando o seu aperfeiçoamento para a glória eterna. O versículo 2 de Marcos no capítulo 1, então, você vai ver que ele traz a João Batista, o mensageiro, a voz que clama no deserto, e conforme o profeta Isaías anunciou, preparando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Ou seja, os cristãos devem arrepender-se de seus caminhos tortuosos e assim trilharem o caminho que foi seguido por Jesus. Um caminho de humildade, um caminho de sofrimento, se necessário até de morte. Marcos então quer gravar no meu e no seu coração as palavras do próprio Senhor Jesus contidas no capítulo 8, no verso 34, quando ele diz: se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Essas verdades também estão contidas no nosso texto esta noite, de modo que nós meditaremos na seguinte proposição: Jesus é o Filho de Deus compassivo. À luz disso, creia que ele te salva e obedeça ao que ele te ordena. Então, volte seus olhos para o nosso texto, nós leremos a partir do verso 40 até o verso 42, nessa primeira parte. Diz assim: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Veja bem, o evangelista Marcos, após anunciar Cristo Jesus, o Filho de Deus, no versículo 1, até o final do evangelho de Marcos vai trazer a continuidade dos atos de Jesus, porque Jesus tinha vindo a esse mundo, sempre curando, expelindo demônios, confrontando os fariseus. É isso que você vê no capítulo 1, no verso 34. E a partir do verso 35, você vai ver que então, após todas essas ações, Cristo se põe a orar. Ele levanta de madrugada, se põe a orar. Os discípulos então o buscam e o dizem: mestre, nós temos que ir a Cafarnaum. Mas Cristo então diz que resolve ir a outros lugares, a fim de que ele pudesse então pregar o evangelho, pois foi para isso que ele veio. Cristo então vai para a Galileia, sempre pregando nas sinagogas, expelindo demônios, curando pessoas, até então que chegamos no nosso texto, onde um leproso vem diante de Cristo, de joelhos, implorando. E esse leproso chega perto o suficiente de Cristo a ponto de poder ser tocado. E isso é impressionante, porque conforme a lei de Moisés, que se encontra, se você puder abrir sua Bíblia lá em Levítico, no capítulo 13, abra sua Bíblia nessa porção, você verá a disposição da lei que o próprio Deus entregou a Moisés, falando acerca de quem sofre com esta doença. E ele diz assim, dos versos 1 a 3, disse o Senhor a Moisés, em Levítico 13, e a Arão: o homem que tiver na sua pele inchação ou pústula,
ou mancha lustrosa, e isto nela se tornar como praga de lepra, será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos sacerdotes. O sacerdote lhe examinará a praga na pele. Se o pelo na praga se tornou branco, e a praga parecer mais profunda do que a pele de sua carne, é a praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará imundo. Essa era a declaração que se daria sobre aquele que estivesse essa enfermidade. Não somente isso, se você avançar alguns versículos a mais, você vai ver no verso 45 deste mesmo capítulo que esses leprosos deveriam ter suas vestes rasgadas, seus cabelos desgrenhados, seu bigode coberto, e sobre eles seriam declarados imundos. Imundos. O versículo 46 deste mesmo capítulo, então, diz que este leproso, aquele que adquirisse essa enfermidade, deveria habitar sozinho, fora do arraial, fora do acampamento, em lugares desertos. Ele deveria habitar fora da vida religiosa de Israel. E não somente isso, tudo que esse leproso tocar também seria contaminado. Tanto que no verso 57 vai dizer que as suas vestes deveriam ser queimadas. Essa doença, segundo a Organização Mundial de Saúde, traz sintomas como manchas claras ou escuras na pele, nódulos e lesões, feridas na pele, fraqueza muscular, podendo, caso ela não seja tratada no início, causar deformidades e mutilações nos seus membros e até a cegueira. Além do que o seu processo de transmissão é de maneira muito simples. Apenas uma gota de um fluido, tanto da boca ou do nariz desse doente, pode infectar aquele que o tocar. Mas esse homem, então, com certeza ouviu o suficiente acerca de Cristo, a ponto de saber dos seus atos poderosos, sair do seu isolamento e buscar aquele que lhe trazia esperança. E veja que mesmo sendo um homem que é tomado pela lepra, conforme o relato de Lucas no capítulo 5, ainda assim ele se aproxima de Deus, diante de Cristo, de forma humilde. Ele dobra os seus joelhos e também, conforme o relato de Lucas, ele se prostra com o rosto em terra e diz: Senhor, se quiser, tu podes purificar-me. Não é simplesmente um chamado de respeito, dizendo Senhor como a um que é mais velho, mas este homem reconhecia a autoridade e a soberania de Cristo. Por isso que ele diz: Senhor, se quiser, então tu podes. Se tu quiseres, tu podes. Não sabendo se seria atendido, esse leproso se prostra com o rosto em terra, rogando a fim de que ele receba a misericórdia e o poder de Deus sobre a sua vida. E a forma como Marcos traz a resposta de Cristo é profunda. Se você voltar aos seus olhos, você vai ver que ele relata que Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica limpo. Aqui você nota de forma clara a compaixão, a ternura, o derramamento do coração de Jesus, porque ele teve compaixão, então ele estende a sua mão, ele toca naquele que era considerado impuro, indigno, imundo. Tudo que o leproso tocava se tornara impuro juntamente com ele. Por isso que ele tinha que ser separado do povo, para que também ninguém se tornasse impuro. Mas veja, Cristo estende a mão e toca nele. E veja só que coisa incrível, em vez de ser tornado, então, em vez de Cristo, ao tocar nele, ser contaminado pela impureza dele, Cristo limpa aquele homem imediatamente. E isso só é possível porque, como Marcos trouxe no início do seu evangelho, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ou seja, Jesus Cristo é o próprio Deus. Jesus tem poder para curar as enfermidades. Jesus tem poder para curar pecados. Por isso, no capítulo seguinte, se você vê em Marcos no capítulo 2, no verso 4, você vai dizer quando, na situação diante daquele paralítico que é descido pelo telhado onde Cristo estava, então Cristo diz para ele: filho, perdoados estão os teus pecados. Muitos doentes tocaram a Jesus, mas mesmo as doenças sendo contagiosas, elas não atingiam a Cristo.
Pelo contrário, eles eram curados imediatamente de suas enfermidades. Eles tinham seus pecados perdoados. Não era simplesmente magia, não era simplesmente remédios utilizados. Aqui era o poder oriundo, curador do próprio Deus, irradiando do seu corpo, seja por um toque físico, seja no caso daquela mulher que sofria com fluxo de sangue, apenas um toque na orla das suas vestes, e principalmente pelo poder da sua palavra. E o Deus homem, então, tem um coração compassivo e acode aos necessitados com o seu poder. A necessidade daquele leproso encontra a compaixão de Jesus, do seu Salvador. Você vê então a união da vontade e do poder de Jesus, limpando imediatamente aquele homem em um só toque. Jesus cura este homem de forma completa e instantânea. Que aplicações então vemos nessa primeira parte? Você deve reconhecer sua condição e correr urgentemente para Cristo, compreendendo que nós outrora estávamos separados de Deus, incapazes de nos purificar. Nós sabemos que a salvação pertence ao Senhor, sabemos que sua graça que nos transforma, mas não são poucas as vezes que também somos encontrados incrédulos. Por vezes a aflição na nossa vida é tamanha que somos apanhados pela falta de fé. Muitas vezes a aflição ela é acumulada por diversos problemas, seja familiares, seja no trabalho, sejam enfermidades, como no caso do leproso, principalmente as aflições por nós mesmos, por conta das nossas próprias fraquezas, contemplar o nosso próprio pecado, a nossa incapacidade. Isso nos deixa profundamente abatido. Mas felizmente temos a Cristo Jesus, que nos socorre, que nos salva da nossa condição. Cristo Jesus é fiel e poderoso para resolver qualquer dos nossos problemas. Ele é poderoso para salvar os nossos relacionamentos, para restaurar o foco dos nossos trabalhos ou estudos, para restaurar a nossa saúde. Mas o ponto aqui, o ponto por trás de tudo isso, é que Jesus nos salva da nossa condição espiritual. O grande problema do homem não diz respeito a qualquer situação física desse mundo. Então, mesmo que você tenha se achegado hoje até aqui, se achando tão sujo, tão imundo, tão indigno por conta do seu pecado, tanto quanto aquele leproso, e muitas vezes por conta dos nossos pecados nós nos achamos tão abatidos, com a nossa alma profundamente abatida, porque sabendo quem o Senhor Deus é, tudo o que Ele fez para conosco, ainda assim muitas vezes nós damos lugar à carne e pecamos contra o Senhor. Isso nos entristece, mas ainda assim nós devemos nos achegar a Ele, pois Jesus nos purifica por meio da sua própria obra. Ele torna impuros em santos. Não há como nos limparmos sozinhos, mas ao nos aproximamos de Deus por conta dele. Nele nós achamos graça para socorro em ocasião oportuna. Nós devemos nos lembrar sempre no nome no qual importa que sejamos salvos. Devemos, diante das situações, correr urgentemente para Cristo, com humildade, com sinceridade, com disposição de coração, com a boca no pó, a fim de alcançarmos misericórdia da parte dele. Lembremos sempre de Jesus, o Filho de Deus, que é fiel e compassivo, e que nos salva da nossa pior condição. Não seja incrédulo diante das situações da sua vida, creia nele. Não deixe que a aflição te faça perder a dimensão do grande poder e da grande compaixão do Filho de Deus. Essa primeira parte, então, nos mostra que Cristo tem profunda compaixão para com aqueles que o buscam. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. O nosso texto, então, continua a partir do verso 43 até o verso 45, onde nós veremos agora que Jesus Cristo é o Filho de Deus compassivo e que, à luz disso, devemos obedecer ao que Ele nos ordena. Ele diz o seguinte, a partir do verso 43, fazendo-lhe então veemente a advertência, logo despediu. Ele disse, olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação
o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos. E de toda a parte vinham ter com ele. Cristo dá uma ordem direta, expressa a esse homem. Depois de ter sido tocado, depois de ter sido curado imediatamente, Cristo diz: vai e não digas nada a ninguém. Vai até o sacerdote segundo a lei. Aquela mesma lei que nós lemos em Levítico 13, que nos diz que o leproso deveria ser afastado do povo por conta da sua enfermidade. Agora vai dizer em Levítico, no capítulo 14, que ao ser curado, ele deveria retornar e se apresentar diante do sacerdote e assim sacrificar ao Senhor. A pessoa doente, então, deveria, todo esse tempo, aguardar com esperança uma cura de Deus. E sendo alvo desta cura, só a partir daí ele poderia se apresentar ao sacerdote e ser readmitido dentro do povo da aliança. Entretanto, este homem não obedece a Deus. Ele não obedece à ordenança da parte do Senhor. Ao que parece, esse leproso se aproximou de Jesus apenas para obter a cura física. Por isso que nós não vemos nos demais evangelhos nenhum relato dizer que esse homem glorificou o nome de Deus, que ele exaltou o nome do Senhor, que ele se regozijou no Senhor. Ao ser curado, ele simplesmente saiu e foi anunciar aos outros o que tinha acontecido. Ele vai apropalar, como o texto diz, ele vai contar para todo mundo aquilo que houve. Cristo fez uma obra maravilhosa na vida deste homem. Cristo livrou daquilo que o afligia continuamente, mas havia uma ordem expressa, que ele não falasse às multidões, pois ainda não era a hora. Jesus não queria que as multidões viessem somente pela cura ou até por curiosidade. Cristo sim cura as pessoas fisicamente, mas a sua missão é curar elas espiritualmente, pregar a sua palavra para que aqueles que ouvissem nele crescem e fossem salvos. As pessoas deveriam se chegar a Cristo arrependidas, buscando mudança de vida. E Jesus sabia qual seria a reação delas ao ouvir todas essas coisas. Ele sabia qual seria a reação dos fariseus, tanto que no texto seguinte, quando se inicia o capítulo 2, você nota de forma tão evidente a incredulidade desses fariseus. Quando, na cura deste paralítico, eles vão acusar Cristo imediatamente e dizer que ele blasfemou. Jesus conhecia os pensamentos dos homens, sondava suas mentes e corações, sabia que as multidões não o reconheciam verdadeiramente. Por isso, posteriormente, ele vai indagar aos discípulos: que dizem então as multidões que eu sou? Então eles respondem: uns dizem que tu és Elias, outros dizem não, outros dizem que tu és João Batista, que ressuscitou dos mortos, que retornou dos mortos. Jesus então continua se dirigindo a eles e pergunta: e vós, que dizeis que eu sou? Então vemos a famosa confissão petrina: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando os discípulos então reconhecem a Cristo, Cristo então passa a anunciar a partir dali abertamente quem ele é. E o clímax disso se encontra diante do Sinédrio. Depois de ser traído por Judas, na iminência do seu julgamento, então o sumo sacerdote se dirige a Jesus e diz: tu és então o Filho de Deus? Então agora Cristo responde: certamente, tu o disseste. Eu sou, e vocês me verão, vindo sobre as nuvens, com poder e muita glória. Neste momento ainda não era chegar a hora em que aquele leproso deveria sair e anunciar. E agora este ex-leproso então deveria ter obedecido à ordem do Senhor. Mas perceba que há uma rebeldia imediata. Logo após receber a cura, imediatamente ele age com rebeldia. Mesmo sendo alvo do poder transformador de Deus, mesmo sendo alvo de uma instrução direta, ouvida da boca do próprio Cristo, aquele homem não se submete à vontade do Redentor e nem sacrifica a Deus. Pelo contrário, ele sai dali e vai a propalar, a divulgar a todos os homens o que tinha acontecido. E o fato aqui não é simplesmente anunciar Jesus. Porque você poderia se perguntar: mas nós não temos que falar sobre Cristo? Não foi exatamente o que este homem fez?
O fato é que não havia anúncio de que aquele era o Filho de Deus que havia vindo salvar pecadores. Anunciar Cristo Jesus, sim, é a nossa missão. Cristo e este crucificado. Mas aqui havia uma ordem expressa e direta. Não fales nada a ninguém. E Cristo o advertiu com veemência. Este pecado, então, traz consequências gravíssimas. Por conta deste pecado, então, Jesus, conforme o texto, já não poderia mais entrar nas cidades. E a partir daí, então, ele teve que ficar, segundo o texto, em lugares ermos, ou seja, desertos. Para que você entenda melhor toda essa situação, peço que você abra sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 15. Você vai ver uma narrativa aqui em 1 Samuel, no capítulo 15, acerca de Saul. O rei Saul, era um homem que conhecia a Deus. Ele experimentou os seus feitos. O Espírito do Senhor havia se apossado dele. Ele havia sido ungido rei por intermédio do profeta Samuel. Mas se você voltar alguns versículos, no capítulo 14, no verso 47, você vai ver um relato sobre ele. Ele pelejou contra todos os seus inimigos, contra os filhos de Moabe, contra os filhos de Edom, contra os reis de Zobá, contra os filisteus. E você vai ver o texto dizer, para onde Saul se voltava, ele era vitorioso. Mas agora aqui no capítulo 15, Deus havia dado uma ordem direta a Saul por intermédio do profeta Samuel. Saul deveria subir contra Amaleque e destruir tudo. Animais, homens, mulheres, crianças. Mas no decorrer da narrativa você vai ver então que Saul deixa viver o rei, que é chamado Agag. Ele poupa, em vez de matar os animais também, ele poupa o melhor dos bois e dos cordeiros e leva de volta. Samuel então, quando chega, confronta a Saul e diz, que balido é esse que eu estou ouvindo? Imagine a situação. Samuel havia dado uma ordem a ele que era proveniente do próprio Deus. Mate a todos deste povo. Homens, mulheres, crianças e animais. Saul deixa viver o rei e ainda assim traz os animais para o meio do povo. Samuel, quando chega, escuta o barulho dos animais e diz, que balido é esse dessas ovelhas? Que mugido é esse de bois que eu escuto? Que animais são esses? Então Saul diz que poupou os animais para quê? Para sacrificar ao Senhor. Samuel então o repreende e o diz, porventura tu não eras pequeno e Deus te pôs sobre cabeça? Não havia então uma ordem, mas tu não atentaste à voz do Senhor, por isso fizeste mal perante os seus olhos. A intenção de Saul aparentemente era muito nobre. Ora, sacrificar animais ao Senhor, ótimo. Deus mesmo não instituiu que se fizesse isso, sacrificar animais a ele. Mas antes disso havia uma ordem expressa da parte de Deus. Então Samuel continua. E você vai ver no verso 22 desse capítulo 15, o que Samuel vai dizer para ele. Tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Então Saul diz, ainda tenta argumentar, ora Samuel, pequei contra Deus. Mas então Samuel procede, o Senhor rasgou de ti o reino de Israel. Você consegue perceber claramente como Deus requer a obediência do seu povo? Ainda que o caminho que você tome, aparentemente aos seus olhos, seja piedoso, mas ainda assim, se Deus não ordenou, você não deve segui-lo. Irmãos, fazer coisas em nossa caminhada cristã sem a ordenação de Cristo é um pecado gravíssimo. Deus estabelece a sua vontade, os seus preceitos, os seus mandamentos,
Sair do caminho de Deus, que Deus estabeleceu, é loucura, e o fim dele só resulta em morte. Não abandone os caminhos do Senhor. Isso aqui não é algo simples. A obediência não é uma coisa simples. Pelo contrário, a desobediência é algo terrível. E as consequências dela são mais terríveis ainda. Em Romanos, no capítulo 5, você vai ver dizer: por meio da desobediência de um só homem, o pecado, então, passou a todos os homens. O pecado adentrou no mundo e a morte, então, assola a todos os homens. Todos se tornaram pecadores. Havia uma ordem dada a Adão, e o que Adão fez? Desobedeceu. Uma ordem expressa pelo Senhor. E essa aparentemente simples desobediência, não coma do fruto. Você podia dizer, era uma coisa tão simples, era uma coisa tão pequena. Mas essa desobediência causou a morte de Adão, causou a morte da sua esposa, causou a morte dos seus filhos, causou a minha morte, a sua morte e de todos aqueles que nascerem aqui nesta terra. Adão contemplou o grande poder de Deus. Deus andava no jardim com ele na viração do dia. Deus o instruía diretamente. Este leproso contemplou o grande poder de Deus. Cristo o curou imediatamente. Nós contemplamos o grande poder de Deus sobre nós. Então não devemos viver em desobediência, como se isso fosse algo simples, como se tivéssemos escolha e pudéssemos fazer isso ou não. Procure então o auxílio do Espírito Santo, recorra a Deus em oração, por intermédio de Cristo, para que você tenha sempre uma vida de obediência diante dele. Isso é um chamado para todos nós, inclusive para as crianças. Então, crianças, escutem, obedeçam seus pais, obedeçam a instrução dos seus pais. A desobediência não está diante de vocês para vocês fazerem ou não. Vocês têm que fazer. Obedeçam o pai e a mãe de vocês. Deus ama vocês, crianças. Vocês são filhos da aliança. Jesus salvou cada um de vocês e por isso ele requer que cada uma de vocês seja obediente. Seja então fiel a Deus. Você contemplar a graça de Deus durante toda a sua vida. Quantos anos nós já não temos de existência? E olhar para trás, contemplar tudo que Deus já fez na nossa vida. Tudo com a forma como ele conduziu a nossa jornada até aqui. Cuidou de nós, de nossas famílias, de nossos filhos. Ele nos deu graça para que pudéssemos compreender as verdades da Escritura, os seus mistérios revelados na sua santa palavra. Que nós então não desobedeçamos a Deus por aquilo que é vão. Nós devemos estar sempre em oração para que o Espírito Santo nos auxilie em nossa caminhada cristã. Lembre-se que Cristo salvou você e ele requer que você o obedeça. Que darei então ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Como diz a palavra do Senhor, tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos feitos na presença de todo o povo, pois deveras eu sou teu servo, oferecer-te-ei então sacrifícios de ações de graças. Nós vimos então inicialmente como essas enfermidades muitas vezes assolam aos homens, e isso não é diferente com o povo de Deus. Muitas vezes as nossas enfermidades nos privam da nossa comunhão e aparentemente são até irremediáveis, parece que não tem mais como consertar, parece que não tem como ser curado, mas também nós vimos que devemos ter fé em Cristo, pois ele nos salva da nossa condição, seja ela qual for. E sendo alvo desse poder salvador de Cristo, devemos sempre obedecê-lo em tudo o que ele nos manda. Entretanto, como nós também vimos, há uma terrível enfermidade que nos assola. Há algo que está arraigado na nossa natureza, no nosso coração, que impede que nós tenhamos fé e quanto mais que obedeçamos a Deus. Há uma doença que está impregnada na nossa carne, nos nossos olhos, nas nossas mãos, nos nossos pensamentos. Essa enfermidade, na realidade, é o pecado. E tal como a lepra, ela nos degenera, nos torna perdidos, mortos nas nossas iniquidades. Lentamente, ela nos arrasta até a morte. E não há como mudar a nossa condição
sem que nós nos acheguemos a Deus por intermédio de Cristo. Por isso Marcos trouxe para nós hoje tão grande notícia. Aquele que havia sido anunciado anteriormente em todo o Antigo Testamento pelos profetas. Aquele que era aguardado desde o princípio do mundo, no qual todo rei, todo sacrifício, todo tabernáculo, todo sacerdote, todo profeta apontava. Finalmente, aqui nos evangelhos, o rei chegou. O Filho de Deus chegou. Felizmente, irmãos, Marcos nos apresenta o Cristo, o Filho do Deus vivo. E mesmo ele sendo Deus, ele não é distante de nós. Pelo contrário, ele fica profundamente compadecido. E com todo o seu amor, com toda a sua ternura, ele estende a sua mão e ele então nos salva da nossa condição. Jesus é o Filho de Deus compassivo. Jesus pode resolver qualquer dos nossos problemas. Ele é poderoso para restaurar os nossos relacionamentos, para restaurar o foco dos nossos trabalhos ou estudo, para restaurar a nossa saúde, mas principalmente para perdoar o nosso pecado. Como nós dissemos, o grande problema do homem não diz respeito a qualquer situação física desse mundo. Não é se você passa por um problema financeiro ou não, não é se você está enfermo ou não, mas a grande questão é a sua situação espiritual. E quando você achar, então, que não há mais solução para a sua vida, saiba que naquilo que você é tentado, ele já foi tentado. Felizmente, a nossa salvação não depende de nós. Nós damos graças a Deus por Cristo Jesus, porque ele nos socorreu, mesmo quando nós estávamos mortos, como nós vimos alguns domingos atrás, na pregação em Efésios. Mortos nos nossos delitos e pecados. Mortos não andam, mortos não têm vontade, mortos não podem buscar ao Senhor, morto não pode fazer nada. Mas como nós lemos em Efésios no capítulo 2, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, então nos deu vida e nos fez assentar juntamente com ele nos lugares celestiais. Como ele fez isso conosco? Talvez você não tenha notado isso aqui no nosso próprio texto. Qual era o local onde esse leproso deveria ficar ao adquirir essa doença? Como nós vimos em Levítico, ele deveria ser afastado do povo para locais desertos, ou seja, sozinho, afastado. Um local deserto é um local ermo. Ou seja, por conta do meu e do seu pecado, quem foi no nosso texto aqui que teve que ir para um lugar ermo? O próprio Jesus Cristo. Por conta da nossa desobediência, Cristo assume o nosso lugar. Por conta do pecado que nós vemos, no verso 45, então Cristo vai ter que permanecer agora fora. Por conta da desobediência cometida, Cristo então vai ter que habitar em lugares ermos. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras então nós seremos sarados. Um dia foi declarado sobre nós impuros, pecadores, indignos, não podem ter acesso à presença de Deus. Mas Cristo, por sua obra vicária, declarou então sobre nós: fiquem limpos. É como se nós ouvíssemos diretamente de Cristo: Eliseu, eu quero, fica limpo. Reverendo Herardo, eu quero, fica limpo. Vitor, fica limpo. Irmão Aldemir, fica limpo. Irmão Hugo, fica limpo. Aurora, fica limpo. Irmão Portela, fique limpo. Irmão Alcides, fique limpo. Jesus conhece a cada um de nós. Conhece nós pelo nosso nome. Jesus tem um coração terno e compassivo. E Ele nos chama hoje para corrermos para Ele. Com um coração terno e compassivo. Diante da nossa situação, Cristo então diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde. Então achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Cristo Jesus é poderoso para nos socorrer, pois foi Ele tentado em todas as coisas sem pecar.
Nós não conseguimos obedecer toda a lei de Deus, mas Ele obedeceu por nós. Isso nos humilha por conta da nossa indignidade, mas ao mesmo tempo aquece e enche o nosso coração, porque nós sabemos que já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois perdoados foram os nossos pecados. Por conta da minha e da sua obediência, nós não tínhamos acesso ao Pai, mas por conta da obediência dele, agora todos os crentes têm privilégio de acesso à presença de Deus. E nós prossigamos, então, firmes no caminho do Senhor, corramos com perseverança a carreira que nos é proposta, aguardando pacientemente o dia em que nós não mais teremos pensamentos inimigos do Senhor, não mais haverá pecado, não mais haverá falta de fé, não mais haverá desobediência. Pelo contrário, todos nós juntos, aqui, todo o povo de Deus, onde quer que esteja reunido, ouviremos do nosso Senhor: servo bom e fiel, entra no gozo do meu Senhor. Que Ele mesmo então nos persuada e nos capacite através do seu Santo Espírito para sermos tanto ministros fiéis, quanto maridos fiéis, esposas fiéis, filhos fiéis e obedientes a eles, tudo isso para a honra e glória do nome do nosso Deus. Amém. Louvado seja o Senhor nosso Deus, pela sua santa e bendita palavra, pela sua instrução, por nos exortar e jamais nos deixar perdidos e cegos. Fiquemos de pé, meus amados irmãos, abramos os nossos inários no hino de número 368 e cantemos juntos ao Senhor. Deus vos guarde pelo seu poder, permaneça ao vosso lado, vos dispense o seu cuidado. Deus vos guarde pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus vos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde bem no seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus vos guarde bem no seu amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Passamos à leitura, breve catecismo de Westminster, pergunta de número 55, bem como a sua resposta. Leitura em uníssono. Pergunta:
O que o terceiro mandamento proíbe? Resposta: o terceiro mandamento proíbe toda a profanação ou abuso das coisas por meio das quais Deus se faz conhecer. Amém. Senhor Deus bendito, nosso eterno Pai, nosso bom Senhor, louvamos e bendizemos o Teu nome pela graça de podermos Te cultuar, porque o Senhor, no Seu eterno poder e na Sua grande graça, nos trouxe até este lugar, para prestarmos este serviço de culto ao Senhor, de adoração ao nosso Deus. Nos regozijamos porque nós fazemos isso como concessão do Senhor. Porque embora pecadores, embora falhos, embora, Senhor, muitas vezes quebrando a Tua lei, mas o Senhor, pela Sua infinita misericórdia, nos perdoa e nos concede que estejamos em Tua santa e bendita presença. Tu, Senhor, colocaste em nós do Teu Espírito Santo, a fim de que Ele possa, de fato, nos transformar dia após dia, nos incomodar quando pecamos, quando fazemos o que está errado. Tu, Senhor, nos purificaste com a Tua obra justificadora. Tu nos trouxeste, Senhor, a salvação em Cristo Jesus. Tu, Senhor, transformaste o nosso ser, nos regeneraste. E agora, Senhor, te rogamos que o Senhor continue a nos santificar dia após dia. Que através da Tua santa e bendita palavra, nós sejamos exortados, instruídos, fortalecidos, animados, a fim de caminharmos sempre nos Teus retos caminhos, a fim de não nos desviarmos e não buscarmos fazer as coisas conforme o nosso próprio coração pecaminoso, Senhor. Pelo contrário, que façamos tudo para a honra e para a glória do Teu santo nome. Que mortifiquemos a nossa carne e assim fortaleçamos o nosso espírito no Senhor. Que nos afastemos cada vez mais do pecado, dos desejos e paixões do nosso coração. Que cada vez mais cresçamos na graça e no conhecimento da Tua santa palavra. Que frutifiquemos para a vida eterna, fazendo com que o Teu nome seja adorado com o nosso modo de viver, Senhor. Não apenas aqui neste lugar, no Teu templo, nessas quatro paredes, mas por aí fora, onde formos, nas nossas rotinas, nos nossos afazeres, que adoremos ao Senhor com a nossa própria vida, oferecendo-nos ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Pai, transforma o nosso ser. Aviva, Senhor, em nossos corações o desejo, o anseio por obedecer a Tua santa palavra. Que nos aproximemos dela dia após dia, lendo fielmente esta palavra, sendo exortado pelo que nela está. E assim que o Senhor fale ao nosso coração todos os dias, através da Tua palavra, Senhor. Abençoa, Pai, os nossos lares, os pais, mães, filhos, os Teus servos. Fortalece, Senhor, os casamentos, Senhor, os enlaces matrimoniais. Pai, que sejam firmados no Senhor. Que cada vez mais os maridos busquem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. E que as esposas cada vez mais busquem serem submissas aos seus maridos, cuidadoras, Senhor, do lar. Pai, que os filhos cresçam na graça e no conhecimento da Tua palavra, ensinados pelos pais, evangelizados por cada um de nós que somos pais.
E que o Senhor assim faça a obra, trabalhe nos corações de cada um dos teus servos aqui, Senhor. Pai, toma em tuas mãos os nossos afazeres, os nossos trabalhos, nossas ocupações, a fim de que façamos tudo para a glória do seu santo nome. Que sejamos honestos, obedientes, facilitadores do bem, que possamos propor sempre a verdade em tudo que venhamos fazer. E assim que o teu nome seja glorificado. Abençoa a nossa semana. Te rogamos pelos nossos irmãos que estão enfermos. Pai, toma conta da irmã Neuza, sua recuperação, Senhor, uma nova cirurgia que se aproxima. Senhor, cuida dela. Conduz, Pai, esta recuperação para que ela seja completamente restaurada em sua saúde, Senhor. Toma em tuas mãos nossa irmã do Carmo, Senhor. Nas cirurgias que fez, os procedimentos, Pai, recupera, Senhor, a saúde da tua filha. Fortalece ela na sua caminhada, na sua lida, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Abençoa o Rodrigo. O Senhor é quem o conhece, conhece o seu coração, conhece a sua mente. Ainda que para o homem seja difícil, mas para Deus nada é impossível. Toca o coração dele, como também do seu esposo, Pai. Esposo da nossa irmã Maria do Carmo. Te rogamos, Senhor, pela nossa irmã Luciana, pelo Juniel, Senhor, por aquela casa, por aquela família. Senhor, eles têm enfermado por muitas vezes, e nós te rogamos, Senhor, acode aquele povo, usa-nos como instrumentos para os socorrer no que precisam, e restaura, Senhor, a saúde dos teus filhos ali, Senhor. Conduz tudo a bom termo para a glória do teu santo nome. Abençoa o Senhor Roberto, esposo, nossa irmã Deusalina. Pai, o Senhor o conhece, o Senhor o sabe, e nós te rogamos, trabalha na vida dele, Senhor, para a glória do seu santo nome. Senhor, abençoa a Maísa, esposa do reverendo Tiago, que está nessa iminência de um parto, Senhor, prematuro. Toma conta dessa situação, Senhor, e conduz toda ela pela tua santa e bendita providência, para que tudo seja feito conforme a tua vontade, Senhor. Abençoa os que estão enfermos ainda ou em tratamento, que eu não lembrei aqui, mas que o Senhor sabe, que o Senhor conhece, aqueles que pediram oração. Ser misericordioso, ser propício para com teu povo, e recupera, Senhor, a saúde desse povo. E em breve eles estejam aqui juntamente conosco, adorando, cultuando ao Senhor, o nosso Deus, de maneira solene. Te rogamos, Senhor, que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, guardados pelo Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno e bom Pai, e que as santas e benditas consolações do Espírito Santo do Senhor sejam sobre todos nós, povo de Deus que aqui estamos, como também sobre todo Israel de Deus, espalhado por toda a terra, hoje e para todo o sempre. Sentar, meus amados irmãos. Louvado seja o Senhor nosso Deus.